Boa tarde, estamos aqui em mais uma Educação de Classe. Boa tarde, França. Boa tarde. E hoje, gente, nós vamos falar de vários assuntos. Vamos começar falando sobre a questão do Conselho de Alimentação Escolar. Nós estivemos, para quem não sabe, tanto eu quanto a França, Claudete, seu Luiz, somos membros da direção do CEP e também somos membros do Conselho de Alimentação Escolar. E às vezes as pessoas perguntam o que o CEP tem a ver com isso? O que o CEP tem a ver com merenda, né? E o CEP tem que ter a ver com tudo que acontece dentro da escola. Porque a merenda envolve nós, por exemplo, profissionais da educação, não temos ticket de refeição, vale alimentação, nada. Nós acabamos usufruindo da alimentação escolar também, né? O que é errado, que a prefeitura deveria conceder o ticket ou o vale alimentação. Com certeza. E aí as pessoas não precisariam comer nas unidades escolares. E, além disso, o fator principal é que essa merenda é destinada aos alunos da rede pública, né? Paga com verba pública, destinada especificamente para isso, e tem que ser de primeira qualidade, sim. Então, tudo que se refere à qualidade na educação, qualidade no serviço dos profissionais também, né? Porque às vezes não adianta você ter os gêneros alimentícios se não ter profissional para preparar. Ou você ter o profissional, ter os gêneros e ter uma cozinha que não comporta, né? Que não está em condições para ser feito esse material todo. Ô, Franci, uma curiosidade que eu acho que as pessoas devem ter, quando é que saiu o cardápio mesmo, em Diário Oficial? O cardápio saiu no dia 20 de dezembro de 2014. E, por exemplo, hoje é sexta-feira, o que deveria estar sendo servido hoje? Bom, hoje, sexta-feira, deveria estar sendo servido na escola. Farofa colorida de cenoura, milho e ervilha, arroz e feijão vermelho e frango ensopado. Hoje seria esse, que é o almoço. Uhum. E as frutas servidas no dia de hoje, banana e maçã. E o lanche, leite com flocos de milho, que é o cereal matinal. Ah, tá. Todas as escolas devem servir de jejum? Todas as escolas devem servir de jejum. E o de jejum é aquela alimentação oferecida antes do horário da entrada dos alunos. Ah, é antes da entrada, não é no recreio, no primeiro intervalo, não. De jejum é a alimentação oferecida antes da entrada. A colação que é na hora do recreio. Olha, então, Tá? eu não conheço quase nenhum lugar que serve de jejum. Eu também não. Né? Acho que isso não está sendo servido, não. Não. O que a gente vê nas visitas e nas escolas que a gente trabalha é que é servida a colação. Né? Esse material aí que você está dando do de jejum, ele acaba sendo servido na colação. Né? Exatamente. E depois servido o almoço, depois à tarde um novo lanche, né, para quem fica o dia inteiro no Centro de Educação Infantil. Nas escolas também, geralmente à tarde é lanche, né? É lanche. E depois a janta. A alimentação escolar, ela serve para quê? Para uma boa alimentação daquele estudante. Então, por que ela é mantida pelos governos? Tanto o governo federal, né, que tem a sua parte, e quanto o municipal, porque a verba que vem da merenda não é só do governo federal. A verba da merenda, ela tem que ter a parte também que o município põe. Então, esse dinheiro, se você colocar na ponta do lápis, né, Rosa, é um bom dinheiro. Sim. E é um baita investimento. É um então, dinheiro não dá... suficiente para que tenha uma boa alimentação. Exato. Né? Então, não dá para entender o porquê que essas crianças estão entrando em sala de aula ainda sem se alimentar. Então, eu acho que isso é uma cultura bem ultrapassada. Já passou, né? Entra ano, sai ano, o Conselho de Alimentação está sempre falando a mesma coisa. Está sempre perguntando, por que não serve de jejum para as crianças? E tem que servir. Porque está lá, gente, existe uma resolução. Tem muita gente que acha que lei não é para se cumprir, né? E também é o seguinte, quando a gente fala em 30 horas para o profissional da educação, as pessoas acham que isso é palhaçada, que isso é, né, bobeira. Só que, se fosse esse horário de 30 horas, você poderia ter as pessoas em 2 turnos. Com certeza. E aí a pessoa chegaria para o horário de jejum e trabalharia até a hora do almoço. A outra pessoa pegaria na hora do almoço. Trabalharia até o jantar. Né? Exatamente. Mas não, do jeito que está, 8 horas, as pessoas ou chegam mais tarde, né, para poder ficar até o final do expediente, ou chegam cedo e saem antes. Então, quer dizer, é óbvio que fica descontrolado, né? Acaba sobrecarregando. Então, tem que haver um replanejamento em relação... Chamamos mais uma vez a atenção e a colaboração da Secretaria de Educação. Nós temos um documento de porte que foi montado em parceria com o CEP e a Secretaria de Educação e que nunca foi colocado em prática. Então, o Aron tem esse registro, se ele não tiver, ele nos enviou na época, nós também temos. Foi feita uma divisão por escola. Quantos profissionais seriam necessários
para estar na cozinha de cada escola, quantos profissionais como inspetores, como auxiliares de serviços gerais. Para quê? Para que ninguém fique sobrecarregado e o serviço seja feito da melhor maneira possível. Porque qualidade é isso. Você tem que ter material e gente para fazer o serviço. Essa semana, gente, nós fomos, o Conselho visitou três escolas, né? Na verdade, três que são duas. Ali na rua Buarque de Macedo, que é o Paulo Freire, o SEI Primeira Infância e a Acácio Branco. Porque, para quem não sabe, a Acácio Branco e Paulo Freire hoje são uma coisa só, tá? Não são duas escolas, é uma escola com um único CNPJ, tá? Que dividem apenas o prédio. Com relação a essa visita, França, aí causa nos espanto várias coisas. Primeira coisa, como é que um centro de educação infantil funciona sem ter freezer? Já ouviu falar disso, França? Não, nunca ouvi falar disso. Porque a carne vem resfriada ou congelada? Ela vem congelada. O frango vem resfriado ou congelado? Congelado. Peixe? Congelado. E tudo vem congelado. Carne tem dois tipos, tem patinho e tem músculo, também vem congelado. Porque se essa comida chega congelada por semana, como é que a escola conserva isso se ela não tem freezer? Como é que esse centro de educação conserva isso? Aí, qual é a questão? Eles guardam emprestado lá na outra escola, no freezer da outra escola. Gente, como é que pode ter isso? Uma unidade escolar que não tem freezer, né? Aí existe um freezer lá nessa unidade, só que ele está danificado, está embrulhado lá no quintal, guardadinho direitinho, no local coberto, só que não funciona. Aí fomos conversar com a secretária de Educação, a secretária de Educação autorizou a retirada de um outro freezer que estava na Paulo Freire. Só que na visita a Paulo Freire também, a diretora colocou que ela necessita desse freezer, que ele não estava em uso no momento, estava vazio, tá? Só que ela alegou que quando chegam todos os gêneros, ela usa também. Tá, então tudo bem. Então não pode retirar o freezer, porque está em uso, estava vazio, mas está em uso. Tá bom. Agora tem que ter alguma solução para o SEI Primeira Infância. Ou a secretaria tem que comprar um freezer, ou a secretaria tem que mandar consertar aquele freezer. Não dá, é para ficar sem freezer, colocando em risco a alimentação das crianças. Aí, veja bem, cada um tem o seu portão, tá? Passa a cozinheira do Paulo Freire na rua com uma peça de carne. Não dá. Imagina, a mulher fotografada no meio da rua com uma peça de carne, vamos dizer o quê? Tá catando a carne. Né? Não, a pobre coitada está levando aquele peso para ser cozido, para ser preparado na outra escola. Isso é um absurdo, gente. Isso é coisa de... Se isso acontecesse lá no fim do último estado, né? Lá no cantinho do Amapá, a gente ainda ia se espantar, mas pode ser que lá a condição seja ruim assim. Agora, aqui em Petrópolis, cidade imperial, um centro de educação infantil no centro da cidade. Não dá. Não tem freezer. Olha. Aí falaram para uma das colocações, inclusive no Conselho de Alimentação Escolar, foi que a diretora comprasse com o dinheiro da escola. Nós fomos assuntar com a diretora quanto que ela recebe de PGD naquela unidade. 4 parcelas por ano, de R$300. Não dá para ela comprar freezer. Só que aí tem que pagar o telefone, tem que comprar material de limpeza, material descartável, touquinha, luva, álcool, material de papelaria. Ainda dá para comprar freezer? Não dá. Quanto custa um freezer? Nossa. No mínimo, uns R$2.000. Né? Um freezer profissional, né? Que comporte uma alimentação escolar, tem que ser um freezer profissional. Então, gente, é brincadeira, né? Isso é piada, é de mau gosto, né? De péssimo gosto. A gente espera, solicita a Secretaria de Educação, mais uma vez, que essa situação seja resolvida nessa próxima semana, né? Porque não é possível que uma escola funcione, um centro de educação funcione, sem ter as condições básicas. Essa comida é óbvio, essa carne vai ser contaminada, esse frango vai ser contaminado, né? E a alimentação escolar não é brincadeira, a gente está cuidando de gente, né? Então, tem que ter a mínima condição de trabalho. Né? Isso não é favor nenhum que o governo faz, né, França? E tem também, né? Tudo que se diz respeito à alimentação escolar, é bem claro que no site do PNAE, entra no site do FNDE, que um dos programas é o PNAE, da alimentação escolar, lá tem uma cartilha com tudo que deve ser seguido na alimentação escolar. Então não tem como pensar que uma unidade ela funcione sem ter um freezer, a partir do momento que ela tem alimentação.
Porque já tem essa coisa do cardápio ser feito, né, Rose, de acordo com os dias da semana. Segunda-feira, por que segunda-feira é ovo? Fala de Né? novo pra nós Vamos aí. falar Qual é do o cardápio ovo de segunda-feira? segunda-feira. Por que segunda é ovo? Porque não dá para descongelar a carne, não dá para descongelar o frango. Mas não é arroz, feijão e ovo, não. Porque arroz, feijão e ovo, ou então arroz e feijão, eu aceito a gente comer em casa. Dentro de uma unidade escolar, não. Claro. Sabe por quê? Porque na minha casa, na casa de qualquer pessoa aí que está nos assistindo agora, nós vamos colocar na mesa aquilo que, com o nosso sustento, que o que nós que permite. Na alimentação escolar, não. Na alimentação escolar tem que ter uma alimentação balanceada. Padrão, em todas as unidades. Então, às segundas-feiras, por que é ovo? Porque não dá para descongelar a carne nem o frango. E por que não dá para descongelar a carne nem o frango? Porque tem toda uma norma de higienização, inclusive, para poder seguir. Por isso que não dá para entender uma unidade que não tenha freezer. Então, vamos lá. Segunda-feira. A salada é uma salada de tomate cru em cubos. O prato principal é omelete de forno. E a guarnição é cenoura refogada com salsinha e cebola picadinha. E o acompanhamento é arroz e feijão preto. Então não é arroz, feijão e ovo. Tem ali todos os nutrientes necessários acompanhando essa cenoura refogada com salsinha e cebola picadinha. A omelete de forno não é só um ovo batido. Nem só um ovo cozido, nem só um ovo que é para partir no meio e jogar no prato. E nem só colocar o ovo cozido e fazer uma farofa e servir com arroz e feijão. Não é isso. A alimentação é essa, é um cardápio balanceado. E sabe o que eu estou achando, desde essa última reunião do CAI? Que está começando a virar um retrocesso à alimentação. Está começando a virar assim, porque independente, por mais que se fale que está chegando o gênero na escola, de 20 dias para cá as pessoas estão reclamando muito que está faltando sim, inclusive, a alimentação Francis, nas escolas. O senhor Alberto, que é o chefe do NAI, esteve conosco nessas visitas. E a constatação primeira, a PERJ e o outro fornecedor de legumes, eles não entregaram batata essa semana. Então, tudo que tem aí ensopado, com batata, batata cozida ou o que for, não foi servido, porque ninguém recebeu batata. Então, isso já é uma coisa séria, né? E o núcleo de alimentação escolar também não sabia disso. Ficou sabendo na hora lá, junto com a gente na visita. Mas não é só a batata, não. Né? Não, mas olha bem, não tem batata. Aí, chegamos no CEI André Rebouças, as merendeiras lá muito dispostas também, colocando que não tem podido fazer bolo para as crianças, porque não tem trigo e não tem margarina. Mas no cardápio tem bolo. Tem. Então, como é que vai fazer bolo se não tem trigo e não tem margarina? Não sei fazer bolo de outro jeito se não levar esses ingredientes, né? Mas não está faltando, porque eu fiz essa pergunta essa semana. Não, mas tá. Porque, inclusive, saindo dali, eu fui ao depósito da merenda perguntar. Tem trigo? Não. Então está faltando Tem trigo. margarina? Não. Não tem, não chegou, problemas de licitação, problemas de entrega, o macarrão já está faltando já o mês inteiro, porque o fornecedor também não entrega. Isso tudo, gente, todos esses problemas na merenda não vão ser resolvidos em sua totalidade nunca. Por quê? Porque o país inteiro já entendeu que a centralização da compra da merenda é ruim. Né? Nós defendemos a descentralização, que cada unidade escolar faça a compra da sua alimentação no município, porque aí gera emprego e renda para o município, porque nós estamos comprando macarrão fora da cidade, nós estamos comprando peixe lá na Paraíba, nós estamos comprando uma coisa que eu nem sabia que tinha em Marataízes, que a gente sempre ouve falar de Marataízes, abacaxi, né? A gente está comprando frango lá em Marataízes, tendo aqui em São José uma produção de frango, né, que seria muito mais fácil controlar a qualidade, inclusive. Então, essa questão da centralização dos recursos da merenda é negativa para o município. E essas visitas nas unidades escolares têm demonstrado cada vez mais isso. Isso é desperdício. Por quê? Porque não tem como controlar a entrega, não tem como o núcleo de alimentação, por melhor que esteja trabalhando, saber o que está chegando em cada unidade escolar, a tempo e a hora. Né? Não dá para vigiar as entregas. O caminhão frigorífico fica rodando a cidade com a carne. Peixe já não se entrega há muito tempo. Né? Tem que descentralizar, porque a descentralização é uma realidade
E na resolução 26 de junho de 2013, que é a nova resolução que substitui muitos itens, né, das resoluções referente à alimentação escolar, lá já diz que o próprio município já tem que estar capacitando, deixa isso à escolha do município. Eu acho que isso que é errado, né? Deveria já ser uma exigência. E tem que estar capacitando as unidades escolares para começar a descentralização. Só que não se entende uma obrigação, e sim uma boa vontade, né? Porque a resolução não obriga ninguém a fazer nada. Mas eu acho que para o andar, né, do bem para a alimentação dessas crianças é o passo. Nós queremos convocar também a Câmara Municipal para vir para esse debate, né, da descentralização dos recursos da merenda. A quem isso interessa, estar centralizado e funcionando mal dessa maneira. Isso tem uma discussão que merece, inclusive, uma audiência pública, né? As famílias, os profissionais da educação, todo mundo que tem interesse em ver a escola pública realmente com qualidade, tem que estar participando desse debate. Então, nós damos essa sugestão aí à Comissão de Educação, da marcação de uma audiência pública em relação à alimentação escolar e à descentralização dos recursos dessa área. Nós vamos para os nossos comerciais e já voltamos.